Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Quem é o Cristo? Com o palestrante André Rezende. Nós vamos cantar uma música e fazer a prece para começarmos a nossa reunião. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Pa, pa, parirá, parirarira. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome e para falarmos de Ti. Neste estudo de hoje, em que Te conheceremos um pouco melhor, em que poderemos expandir os nossos horizontes mentais e do sentimento para buscar-te no infinito, dentro dos nossos corações,
Que possamos, Senhor Jesus, sentir a Tua presença conosco, não só neste momento, não só hoje, mas em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado por tudo e ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos. Vamos trabalhar essa manhã um tema interessante que se chama Quem é o Cristo? Que é tentar entender a figura do Cristo a partir do Evangelho de João. No Evangelho de João é dada a identificação do Cristo a partir de 7 eu sous, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. São 7 eu sous em que o Cristo se coloca como modelo e guia, e no nosso trabalho de interpretação e compreensão desses versículos, nós vamos tentar direcionar a nossa existência mesmo, né? Tentando, na identificação do que seja o Cristo, também transformar as nossas vidas. A questão 625 talvez seja a mais conhecida de todo o livro dos Espíritos, né? Qual o tipo perfeito, né? Que serve para nós no plano terrestre de guia e modelo? Vide Jesus. Resposta: Jesus, né? Então nós temos que estudar a vida de Jesus nesse planeta Terra para tentar entender como esse guia, aquele que nos mostra caminhos novos, como esse modelo, que é algo que a gente deve copiar, pode servir para melhoria do nosso campo interno, das nossas emoções, dos sentimentos, do nosso processo de discernimento de bem e mal diante dos quadros da vida, nos nossos relacionamentos afetivos e amorosos. Não só entender que Jesus é guia e modelo, mas tentar estudar também qual foi a vida do Cristo quando veio ao planeta Terra, para tentar trazer esse Cristo de 2000 anos atrás para os dias de hoje. Tentar trazer não só, aí nós falamos Cristo por causa disso, nós estamos trabalhando dos valores crísticos, né? O amor, a compaixão, a bondade, a solidariedade, a fraternidade, como implementar esses valores nas nossas vidas, para que nossa vida seja cada vez mais tranquila, serena e equilibrada. Um dado interessante sobre a nossa alienação e ilusão de entender o que seja o Cristo está contido no Evangelho de Mateus, quando os próprios discípulos que estavam ao lado do Jesus histórico não sabiam quem ele era, né? Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Uns falam que ele é João Batista, outros falam que ele é outro dos profetas. Só Pedro, num momento de lucidez, fala que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso quer dizer uma origem divina, um irmão maior que nos ensina os passos, que nos mostra novos modelos de entendimento e compreensão do mundo, porque a segunda revelação, representada por Jesus na lei de amor, abriu as portas primeiro para um pai amoroso e bom, um pai que investe e nos oportuniza diversas circunstâncias na existência para que nós evoluamos espiritualmente. A nossa passagem nesse planeta Terra é de evolução espiritual, é de busca de transformação e reorientação para o nosso destino, muitas vezes ainda muito equivocado no nosso passado espiritual. Então nós vamos começar esse trabalho de análise dos evangelhos, né? Vamos começar primeiro com eu sou o pão da vida, né? E o versículo que eu vou trabalhar são 2, né? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A nossa tentativa sempre de adequação aos ensinos do Cristo, e tem duas perguntas que nós podemos nos fazer a partir desses 2 versículos. Primeiro, qual o pão, qual a água que Jesus fornece? Podemos lembrar da mulher samaritana, né? A mulher samaritana encontra Jesus no poço de Jacó, e Jesus oferta para a mulher samaritana água viva, água pura, água que descedenta e que não mais necessita
de ir ao poço, ficar se tomando água eternamente. Que água é essa? Que pão é esse, como o maná do céu do Antigo Testamento, que chega até nós, nos alimenta e nos deixa em um estado equilibrado, harmônico, sereno? Com certeza nós podemos falar como o pão de Jesus, como eu falei anteriormente, toda a doutrina crística, sintetizado pela lei de amor. Nós ainda temos muitas dificuldades no nosso aprendizado do amar. Nós ainda colocamos muitas restrições nos nossos convívios e nos nossos relacionamentos. Há sim necessidade, muitas vezes no mundo em conflito, um mundo cheio de dificuldades, de discernir quais sejam os melhores relacionamentos, os melhores convívios, as melhores circunstâncias, os melhores trabalhos para que eu possa me desenvolver espiritualmente. Mas ao mesmo tempo nós criamos barreiras de intolerância, de desrespeito e de desamor. Temos que ter em mente que a proposta de Jesus, ou Cristo, no planeta Terra é nos transformarmos em verdadeiros irmãos. E irmãos estão sempre juntos uns aos outros, dão suporte, consolo e conforto nas horas difíceis. E nas horas menos difíceis, oferta educação e carinho. Então nós temos que nos colocarmos como verdadeiros discípulos do Cristo, seguindo um caminho de reorientação para os nossos destinos. Jesus, quando trabalha o processo da multiplicação dos pães, falando desses pães espirituais mais do que os pães materiais, pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? Porque Jesus necessita que o discípulo tenha algo de si para doar às criaturas. Nós não podemos só num processo principalmente de entrega da assistência social através das cestas básicas, da campanha do pãozinho, nós não podemos levar somente a cesta e entregar para aqueles que nós consideramos os assistidos. Não. Nós temos que entregar a cesta e tem que ir junto da cesta muito carinho, muita fraternidade, muito amor, muito entendimento que aquela criatura está naquela condição por diversas dificuldades, mas eu tenho a condição de auxiliar nesse momento, e não só auxiliar com o pão material, mas também com o pão espiritual. O olhar de carinho, de afeto, junto a esses trabalhos assistenciais, são muito mais libertadores, muitas vezes, do que um pão que mata a fome. Essas pessoas, muitas vezes, têm uma visão distorcida sobre si mesmas. Acreditam que não merecem o amor do mundo. Acreditam que devem ser odiadas mesmo, por diversos erros que cometeram na vida. E a nossa responsabilidade de, junto a esses que são irmãos de caminhada, ofertar carinho e afeto, um olhar diferenciado, que você está incluído na minha vida. Você faz parte de todo esse processo que se chama planeta Terra, todos nós irmãos em caminho de evolução e reeducação. E aí nós começamos a verdadeiramente nos alimentar do pão do Cristo, do pão espiritual do Cristo, de um pão que é sintetizado nessa lei de amor e sintetizado também nesse nosso processo de desenvolvimento e harmonização crescentes. O pão, e aí é a segunda pergunta que eu faço, além de receber o pão do Cristo, que nós sabemos que é um pão espiritual, qual a nossa capacidade de assimilação e digestão desse pão? Como anda a nossa nutrição espiritual? Nós recebemos a mensagem do Cristo em termos informativos, porque esse trabalho que está ocorrendo aqui agora é uma informação. É como se eu estivesse repetindo a mensagem dos bons espíritos. Mas, ao mesmo tempo, cabe à pessoa que está ouvindo a necessária assimilação. Assimilação, depois consequente reflexão, ampliação do discernimento e da compreensão do que seja bem, o que seja mal, o que é bom para mim, o que no meu piso espiritual eu já dou conta de fazer, mesmo o que eu não dou conta de fazer, mas já consigo me esforçar para me habilitar em novas propostas de evolução. E aí eu me abro a um processo de digestão desse conteúdo espiritual vindo do plano superior. Porque não adianta nada os bons espíritos enviarem para nós diversas mensagens de cunho espiritualizante, de mudança, de transformação, de conversão de olhar, de um olhar menos materializado para um olhar mais espiritualizado, se nós não utilizamos isso na nossa vida. Necessidade de utilização na existência.
Temos o exemplo nos livros de André Luiz da vida do Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino. Cláudio Nogueira tem diversas dificuldades no campo do alcoolismo e da sexualidade em sua existência física, mas a partir do momento que tem contato e conhecimento das leis superiores, acaba se ajustando o plano do destino a novas propostas de evolução. Ele não só recebe a informação, mas ele também trabalha por sua renovação. Porque nós não podemos repetir o nosso passado espiritual de envolvimento com as igrejas tradicionais, em que nós nos uníamos em comunidades, louvávamos a Deus, falávamos que amávamos a Jesus, mas não seguíamos Jesus. O Cristo não pode ser encantador apenas na cruz, no processo de ressurreição e de vida, como nós vamos falar à frente. Mas ele deve ser um plano mesmo de orientação para os nossos destinos, que nos permita transformarmos, né? E aí nós temos aqui no Emmanuel, no livro Pão Nosso, algo sobre a nutrição espiritual. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. O alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Então, na nossa necessidade de nutrição espiritual, abertura de mente e coração, abertura de sentimentos, abertura também no campo da chegada do novo. Nós temos muita dificuldade com coisas novas em nossas vidas. Nós nos fechamos e resistimos ao estímulo que muitas vezes os bons espíritos dão para que nós mudemos o rumo da nossa existência. Muitas vezes isso vem através de forma educada, polida e tranquila, de um livro amigo que me fornece uma lição que me muda a direção, de um amigo que me dá um conselho, mas muitas vezes também vem em forma de dores e sofrimentos que querem me impulsionar para outras propostas, outras laçadas evolutivas muito superiores. E nós ainda fechamos o nosso plano mental e o nosso plano dos sentimentos aos estímulos dos bons espíritos que querem sempre o bem para nós e planejaram junto de nós essa evolução, essa reeducação nesse campo físico e investem em nós sempre, né? Um outro eu sou que a gente pode trabalhar também é eu sou a luz do mundo, né? E o versículo é o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A necessidade de andar, né, junto a Jesus, e nós vamos falar do caminho mais à frente, necessidade de andar junto a Jesus, que é um ser que ilumina os nossos caminhos. Mas um ser que ilumina os nossos caminhos nos guiando. O esforço é o nosso. E aí nós podemos pensar como Emmanuel pensou no livro Pensamento e Vida, quando ele trabalha a mente. Que a mente é o espelho da vida em toda parte, a necessidade desse espelho da vida ser polido para refletir a bondade e a magnanimidade do plano maior de Deus, Pai, Criador, junto às criaturas. Sermos elementos de cristianização desse mundo, sermos o sal da terra, o transformador, o reorientador, os reorientadores do destino desse planeta. Não cabe só a nós cairmos no papel de recebermos consolo. O consolo acontece nos nossos primeiros passos dentro da casa espírita, mas depois a nossa responsabilidade por nosso campo educativo e a nossa responsabilidade no aprendizado constante de levar esse tipo de ensinamento a quem muitas vezes depende de nós no campo familiar, no campo do trabalho ou no campo social. A necessidade nossa de reproduzirmos o ensino. Não só recebermos, mas também sabermos doar da melhor forma possível. E Emmanuel, nessa grande imagem que ele cria, ele mostra para a gente que a necessidade de polir esse espelho é feita com muito trabalho. A nossa passagem pelo planeta Terra muitas vezes é dura, doída, sofrida. Muitas vezes nós reencarnamos em processos de restrição extrema por causa do campo expiatório muito difícil, de erros e equívocos do passado. Muitas vezes nós pedimos no plano espiritual já numa proposta de provação também muito dura.
E aí nós ajustamos a casa espírita e observamos a quantidade de ensinamentos, a quantidade de leis de vida que aprendemos na casa espírita e muitas vezes não conseguimos pôr em prática isso na nossa vida. E aí nos sentimos a verdadeira sombra, né? Como se estivéssemos parados na sombra da morte. Mas a nossa necessidade de dinamizar esse conhecimento, de tentar pegar esse conhecimento e transformar em alguma coisa, mesmo que seja no plano interno, no plano reflexivo, no primeiro momento. Eu tenho que não só acreditar em reencarnação, mas eu tenho que viver minha vida em todos os minutos como eu estivesse sentindo mesmo, estando dentro de uma reencarnação. Eu tenho que entender que os resultados e as consequências que eu colho no dia de hoje foram produtos de diversas semeaduras do meu passado espiritual. Uma pessoa que me detesta nos dias de hoje, eu semeei muita dor no caminho dela, muita dificuldade, e aí a única posição que ela se viu é de me atacar. Por isso, nós temos muita necessidade nesse plano das ações e das reações de polir o nosso espelho da vida, para que nós possamos ser refletores da luz divina entre os homens. Por isso, além da fala de Jesus que eu sou a luz do mundo, também tem no Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer, não só eu, o Cristo, sou a luz do mundo, vós também sois luz do mundo. Mas vocês estão refletindo essa luz e estão sendo fonte refletora desse amor e dessa bondade divina entre as criaturas? Eu me torno um elemento fonte de luz quando eu, junto às criaturas, quero fazer o bem e, ao mesmo tempo, amar plenamente. Para isso, o Cristo representou uma boa parábola, que é a parábola das 10 virgens, né? 5 virgens nécias e 5 virgens que eram prudentes. As 5 virgens prudentes guardaram suas lâmpadas com combustível, querosene lá, o óleo, era o azeite, né? Para que acendessem suas lâmpadas quando o Senhor chegasse, o esposo delas, né? Que elas estavam prometidas para o esposo. As outras 5 não, por um processo de acomodação, as facilidades do mundo, né? Mantiveram as suas lâmpadas do jeito que estavam. Quando o Senhor chega um certo horário, exige-se que elas acendam as lâmpadas e sigam o Senhor para entrar nesse processo de casamento, né? Um casamento que, em termos simbólicos, é um casamento espiritual com os valores do Cristo, do amor e da bondade. Só que elas, despreparadas, as 5 despreparadas, né, têm que buscar junto aos vendedores mais combustível e quando elas voltam com as lanternas acesas, a porta já está fechada, mostrando para nós o tempo certo. Nosso tempo certo de renovação é o dia de hoje. A nossa necessidade de fazer luz dentro de nós nos dias de hoje, para que não só nós namoremos o Cristo, mas que passemos para uma outra fase de casamento com o Cristo, em que o discípulo se torna apóstolo. O discípulo que muitas vezes num trabalho de recomposição, de dureza de trabalho, de carregar sua cruz, a cruz começa a ficar leve e se transforma num apóstolo que também, além do carregar a cruz, consegue também ser exemplificação para o mundo. E aí eu estou casado com Cristo. Aí eu estou numa posição que eu já não sou servo do Senhor, mas eu sou copartícipe desse banquete divino. Então a nossa necessidade de nos transformarmos fonte de reflexão da luz do mundo, como Cristo nos indicou. E para isso, o Emmanuel tem uma pergunta do Consolador, pergunta 230. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas, que nos precederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros,
porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Nossa necessidade de trabalharmos sentimentos e razão, para que as duas asas se tornem fortes, para que possamos alçar novos voos de espiritualização. Necessidade do campo da razão, satisfeita com um processo formativo constante, em que, como diz a pergunta 629 do Livro dos Espíritos, o que é moral? É a regra do bem proceder. Eu procedo bem com os outros e, a partir desse procedimento, aprendo o discernimento entre bem e mal, em que é bom e produtivo para o meu piso evolutivo e que não é bom e não é produtivo para o meu piso evolutivo, desenvolvendo os campos da razão. Desenvolvendo os campos da razão também a nossa necessidade de dar conforto, consolo e acolhimento para o nosso próximo, de estarmos num processo de caridade ativa, uma caridade que oferta valores internos de afetividade e carinho para aqueles que estão junto de nós. E aí nós nos desenvolvemos e começamos a nos iluminar, nos habilitamos a sermos fontes de luz nesse processo de transformação, né? É o que acontece com o Espírito André Luiz em todo o seu trabalho, em todas as suas obras. Ele começa num primeiro momento junto ao umbral, né? Com extremas dificuldades, porque valorizou só os elementos do mundo e valorizando só a materialidade da vida, acabou num processo de autoilusão e autoengodo, achando que já estava ganho a proposta dele evolutiva. Quando ele chega ao umbral, ao plano espiritual, ele vê que é uma proposta de extrema dificuldade, em que ele mesmo se vê num estado difícil, cheio de trevas. A necessidade de uma interferência espiritual para ensinar a ele o que seja o caminho de lucificação, de autoiluminação. Primeiro, no socorro afetivo, acolhedor, do consolo. Mas depois, num processo de instrução gradativa, em que nós podemos ver pelas obras, é uma criança espiritual nos primeiros momentos, em que faz muitas perguntas, né? Mas ele vai amadurecendo durante a obra, ele vai se transformando, ele vai tendo oportunidades novas de trabalho. No começo ele só pode trabalhar nas câmaras de regeneração. Tem um momento no livro No Mundo Maior, ele nem é autorizado a descer às trevas, né? As zonas mais trevosas do planeta, mas já no livro Libertação, aprendendo junto a Gúbio a descer sem perder qualidade, a descer cerceando sua luz interna, para que ele pudesse auxiliar no processo de adequação àqueles seres que ali estavam. E nesse trabalho de transformação do Espírito André Luiz, ele foi criando o André Luiz, o luz, né? Essa lucificação interna. Então a nossa necessidade também na nossa caminhada evolutiva, também passarmos de crianças espirituais. No primeiro momento estávamos inconscientes, passamos para crianças espirituais e agora já habilitamos para que possamos pelo menos aspirar a novas propostas de luz e de transformação. Mas então, agora nós vamos trabalhar o versículo que Jesus, o Cristo, diz: eu sou a porta, né? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus se coloca como uma porta, não só uma porta, como a porta das ovelhas. Que porta é essa? Que porta Jesus representa? Muitas são as portas, né? Muitas são as nossas escolhas. Aí nós podemos lembrar sempre, quando a gente ouve essas imagens das portas, na questão do livre-arbítrio. Diversas portas se abrem para mim. Quais são as que eu escolho? Quais são minhas propostas de vida? Eu estou caminhando no planeta Terra com qual proposição? Eu ainda penso em estar no movimento religioso para simplesmente estar tranquilo, sereno, para eu fazer minhas visitas semanais, onde eu possa estar junto a um grupo fechado e num processo automático? Ou eu já aviso coisas melhores? Né? A porta da perdição é larga. E a porta que traz ao Cristo, cheia de dificuldades, é pequena e escondida, né?
A porta larga das perdições, onde a maior parte das pessoas entram, é uma porta aberta, onde qualquer um entra. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esses escolhidos que passam por essas portas passam por processos de burilamento espiritual. Nós somos pessoas que passamos por muitas dificuldades nas nossas vidas pregressas e por isso carregamos para essa existência muita dor e muito sofrimento para ser transformado. A espiritualidade amiga não espera que nós trabalhemos com base na dor eternamente. Ela espera que nós abramos o nosso campo de consciência para uma consciência mais harmonizada, mais vinculada aos planos superiores e passamos a fazer o que seja melhor para o nosso processo evolutivo. E aí nós temos que entender qual é o nosso processo evolutivo. Nós temos que entender, primeiro, também a presença desses seres espirituais junto a nós em todos os momentos da nossa existência, tentando nos mostrar esses caminhos para que a gente possa seguir o guia maior, que é Jesus. E eu estou teimoso à beira do caminho? Ou eu já consigo seguir o Cristo? Por isso, porta das ovelhas, né? A ovelha é obediente, a ovelha segue a voz do pastor. A ovelha passa por caminhos difíceis, mas entende que o pastor está junto a guiar os passos. Ela entende que tem um ponto de referência na frente que guia todo o rebanho. E que agora ela é rebanho, mas à frente ela vai guiar um outro rebanho. Co-criadores. É o conceito de cocriação. Cocriação em plano maior e cocriação em plano menor, que está no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Jesus é um co-criador em plano maior, já habilitado a trabalhar em processos planetários, processos de mudança de comportamento, de conformação espiritual das criaturas de um planeta. De vir ao mundo na forma encarnada e, ao mesmo tempo, trazer elementos da lei divina que transformam as criaturas que aqui estão e fazem com que essas criaturas passem por um processo de conversão de olhar. Nós ainda não conseguimos muitas vezes trabalhar em nossa casa de forma mais adequada no campo educativo da lei de amor. Nós estamos aprendendo, nós somos ovelhas novas, mas que necessitamos já de ter abertura mental, de entender que é necessário um momento ter obediência às leis divinas e de entender e ter confiança que o grande Criador criou as leis divinas e pôs nesse modo estruturado e de espíritos mais desenvolvidos que nos auxiliam, um modo de nos ajustar nesse grande caminho. Mas muitas vezes nós somos teimosos e rebeldes. Nós não queremos ouvir o que seja melhor para nós em termos de conselhos e de reorientação de destino. Então a necessidade da obediência, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, obediência é o consentimento da razão, a razão esclarecida, a razão que vê, que é algo maior que eu, nesse mundo gigantesco, nesse universo infinito. E como eu sei que tem algo muito maior do que eu tenho que me ajustar a esses processos de vida. Além de saber que há algo muito maior do que eu entendo também que eu sou um ser vivendo em conjunto com diversos outros seres. Também a necessidade de um plano de adequação e adaptação. Mas não só adequação e adaptação, mas também um processo que se joga à frente no plano do novo, entendendo e aprendendo como funciona essa vida e tentando transformá-la. E aí eu passo não só da adaptação e da adequação, mas também num processo de aprendizado de amor, aprendizagem de amor que traz com que eu me transforme mais à frente nesse processo do grande pastor. Um grande pastor que é sempre supervisionado pela divindade, pela grande Criador. Né? Aí nós vamos ler para vocês, porta de entrada do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 178, palavras de Emmanuel, sobre essa porta. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Nossa necessidade de entrarmos na porta crística, na porta que ensina os nossos verdadeiros deveres perante o mundo. Muitas vezes erramos de porta e perdemos muito tempo num processo de recomposição do nosso destino. O livro Ação e Reação tem diversos exemplos sobre isso.
de perdas na vida que devem ser recompostas no caminhar evolutivo, né? Ações que geram reações no tempo. A nossa necessidade de observar isso para observar se estamos trilhando um bom caminho. Mas além disso, o Evangelho do Cristo nos traz que Jesus não é só a porta, mas a porta das ovelhas. O que significa essa porta das ovelhas? Para a gente começar a nossa fala, Emmanuel no Pão Nosso, capítulo 115, diz: é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nós necessitamos ser ovelhas verdadeiras. Ovelhas que, além da obediência e da capacidade de ter calma, tranquilidade e cordura, como ele diz, né? A necessidade também da reflexão à beira do caminho. Há ovelhas perdidas. Há ovelhas que se perdem à beira do caminho, buscando outras satisfações. Muitas vezes, quando a ovelha se perde do bando, é na busca de algo por curiosidade, à beira do caminho, na busca de alimentação, que ela viu a distância de uma outra pastagem e foge do rebanho. O Espírito Emmanuel trabalha nessa página sobre isso. Que tipo de ovelha nós somos? Nós ainda escolhemos os prazeres do caminho? Nós ainda alimentamos esses valores do caminho? Os prazeres foram feitos para que nós nos orientássemos no plano da nossa existência desse planeta Terra. Existem os prazeres como formas de nos impulsionarem no campo de evolução. O prazer existe porque me estimula o meu crescimento, mas em última instância, essa busca dos prazeres tem que ser orientada por uma busca de crescimento espiritual. Eu busco o prazer de conhecer, eu gosto de conhecer as coisas. Como eu busco o prazer de conhecer, eu não só conheço no campo da intelectualidade, mas consigo transformar todo esse processo de intelectualização do meu ser em sabedoria. Do ser que, intelectualizado, transforma todas as suas práticas de vida a partir de uma proposta de iluminação de consciência e de discernimento maior. E aí, o trabalho no campo do conhecimento está sendo bem utilizado. A nossa necessidade de entendermos que a boa ovelha é essa, que se orienta não só pelo campo dos prazeres, mas segue um caminho orientado por aquele pastor que ela está lá na frente, ao mesmo tempo se entrega a um processo de transformação, que muitas vezes, como eu disse, nos nossos processos de rebeldia, nós travamos o plano do destino. Falando em rebeldia, vamos lembrar então o livro Libertação, o Espírito Gregório. O Espírito Gregório se transforma num grande juiz das trevas. Por que ele faz isso? Porque quando da passagem dele pelo planeta Terra, como Papa Gregório VII, ele participa dos fundamentos da Igreja do Cristo, numa tentativa de transformação do mundo, não de uma espiritualização do ser. E nessa tentativa de transformação do mundo através do poder que foi conferido a ele, regendo a Igreja Católica, ele se sente, depois da sua morte no corpo físico e vendo que não chega ao céu, ao paraíso, ele se sente injustiçado. Alguém que fez tanto bem para a Igreja Católica durante sua estadia no planeta Terra, tentando fazer com que a instituição aumentasse seu campo de poder temporal no mundo, fazendo com que a instituição que ele participasse transformasse a mente das criaturas a partir de um processo de obediência cega, de seguir o pastor, mas na base da força, da agressividade, né? Ele chega ao plano espiritual e se vê preterido por Deus. Por que eu não consegui o céu? Eu fiz tudo o que foi pedido para mim no plano físico. E aí, o que acontece com ele? Processo de rebeldia e revoltas sistemáticas, criando um processo de trevas internas, onde ele se vincula às fontes mais trevosas do planeta, criando o império do mal. É interessante como há esses símbolos, mesmo no plano do cinema, no nosso plano físico, né?
Se vocês forem ver aquela saga Star Wars, vocês vão ver que a saga da Guerra nas Estrelas fala sobre isso. Alguém que começa como bom, buscando o bem, a bondade, a força, né? Acaba se transformando por processos de decepções no campo amoroso, decepções no campo da vida, frustrações, acaba se transformando no Darth Vader, um ser das trevas, das sombras. E quanto nós passamos por dificuldades na vida e também entramos nesse processo de rebeldia e sofrimento, e o quanto que nós temos que aprender que nesses processos de rebeldia e sofrimento devemos abrir nossa mente aos estímulos do plano superior para que possamos ter a capacidade de resignação. A resignação é a capacidade de que, apesar dos sofrimentos e dores do mundo que eu não consigo mudar, eu continuo aberto ao plano superior da vida. A nossa necessidade, então, de nos resignarmos diante das coisas que não podemos mudar na vida. Potencial de transformação, construção e mudança em elementos que podemos mudar, em circunstâncias que podemos mudar, em convívios que nós podemos mudar. Mas há muita coisa na nossa existência que nós não podemos mudar. A necessidade de nos abrirmos essas experiências para ver o que a divindade quer ensinar para nós. Qual é o nosso plano de aprendizado nesses momentos? E aí eu passo a ser, né, esse ser que vira uma ovelha, obediente. Uma obediência com base na razão, não a obediência cega. Né? Um outro eu sou também vinculado a eu sou a porta das ovelhas, que trabalha mais à frente no Evangelho de João, é eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Duas características dos versículos de Jesus sobre o bom pastor, né? Primeiro, dá a vida pelas ovelhas. Segundo, conhece a todas as ovelhas. Né? Conhece por quê? Porque já chegou num estado de identificação com a divindade, né? De trazer a mensagem da divindade, as leis divinas ao plano terrestre de uma forma tão pujante, tão profunda, que acaba entendendo todas as nossas necessidades, as nossas mazelas, entendendo o que deve ser trabalhado em nós. É como um professor numa sala de aula, um grande mestre em uma sala de aula em que trabalha cada um de seus alunos a partir do campo das suas necessidades e não dá para ele o exercício pronto, mas ensina caminhos de renovação, ensina modos para que ele mesmo possa se transformar. Que tudo aquilo que é trabalhado de fora não tem base, não tem raiz dentro de nós, mas o que é nos ensinado a fazer, o que nós trabalhamos e transformamos dentro de nós e passamos por um convívio e uma transformação no plano social, isso gera raízes fortes dentro de nós. Então, por isso ele nos conhece. Mas além de nos conhecer, nos dá a vida também, né? Aquele que veio ao planeta Terra num processo de exemplificação maior. De ofertar sua vida é ofertar todo o seu trabalho, ofertar os seus minutos de trabalho a que nós pudéssemos ter um exemplo para a nossa caminhada. E aí é interessante nós pensarmos no Salmo 23 de Davi. Né? O Salmo 23 é a criação de uma imagem de um bom pastor, que é Deus. Né? E aí nós podemos representar no nosso piso espiritual, o planeta Terra, o representante de Deus, Jesus. Um bom pastor que guia as ovelhas por um caminho de dificuldades. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Não vai faltar possibilidades e oportunidades de crescimento espiritual para você. Né? Ao mesmo tempo, ele me guia a campinas verdes. Ele me dá a possibilidade de alimentação espiritual. Ele refrigera minha alma nos momentos difíceis. E mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Né? Andando pelo vale da sombra da morte, por esses caminhos mais difíceis, em que muitas vezes corre o risco da ovelha cair no precipício, está lá o bom pastor com o cajado, né? E a vara. O símbolo do cajado é a vara. A vara toca a ovelha que quer parar à beira do caminho nas suas necessidades evolutivas mais profundas, que muitas vezes por medo ou culpa nós ficamos atravessados à beira do caminho. Né? Aí a necessidade da vida nos tocar um pouquinho à frente, nos estimulando para continuar a caminhada.
né? A vara e o cajado. O cajado como forma de proteção e guiança. O cajado era utilizado para quando a ovelha quisesse sair do caminho, pela aquela curvinha do cajado, você pudesse puxar ela pelo pescocinho para ela voltar para o caminho. Então, dois movimentos, né? Ao mesmo tempo, quando eu paro na beira do caminho, um estímulo para que eu continue a caminhar, e o outro, se eu sair do caminho, eu puxo de volta para o caminho. Então, a nossa necessidade desse bom pastor que nos oriente, desse pastor que serve de modelo e guia, e a nossa necessidade de cada vez mais sermos menos temosos e nos orientarmos por esse plano de amor, né? Então, além do bom pastor, nós queremos falar também a questão do dever das ovelhas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Pensamento e Vida, né? Capítulo 21, traz uma fala sobre o dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. A nossa necessidade, como eu disse para vocês, de adequação a um plano existencial. O livro Missionários da Luz fala sobre isso no capítulo 13, sobre a reencarnação do Segismundo, mostrando todo o trabalho que os amigos espirituais têm no nosso planejamento reencarnatório. E a nossa planejamento reencarnatório tem um campo de dever específico para a nossa vida. Nós necessitamos fazer algumas coisas nessa existência. Nós necessitamos caminhar num caminho específico à nossa história espiritual nessa existência, né? Então nós vamos trabalhar agora o Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui é interessante porque o Evangelho e mesmo o Antigo Testamento trabalha o conceito de morto e de vivo de uma forma diferente das quais nós trabalhamos nos dias de hoje. Nós acreditamos na nossa vida hoje que o morto é aquele que desencarnou, que perdeu o corpo físico, e o vivo é aquele que está encarnado com o corpo físico. Mas na linguagem do Evangelho, não. O morto é aquele que cai a partir dos erros do pecado. Não só cai uma vez, porque o erro e o pecado, erro igual a pecado uma só vez, é um elemento educativo que nós necessitamos para o nosso aprendizado evolutivo. Mas não, aquele que cai diversas vezes, várias vezes, no mesmo equívoco, no mesmo erro, na mesma dificuldade, em que passa de ser um processo de ignorância, no primeiro momento, para um processo de sagacidade. Eu caio porque eu tenho outros interesses. Eu não caio porque eu aprendi que eu não deveria cair nesse ponto da vida. Mas eu caio porque meus interesses nos prazeres materiais é muito mais forte do que o meu estímulo de apreensão e compreensão espiritual. E aí eu me torno um morto. O livro Os Mensageiros dá um exemplo sobre isso, os que dormem. Aqueles que cultivaram durante uma existência à vida uma vida de alienação, de achar que só existiam os elementos materiais, ou mesmo em frentes religiosas tradicionais, acreditavam que, acabando a existência física, dormiriam e iriam acordar só no dia do juízo final. E aí essa visão materializada da vida gerou neles um amortecimento, um adormecimento, estarem mortos diante do campo da vida. Então nós temos que ter essa visão. Os mortos, no dizer do Emmanuel, no livro Coragem, são mortos, na verdade, são aqueles companheiros que, à distância da luz, que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se nas trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou alguém que oferta para aqueles que estavam mortos vida, que é o processo da ressurreição, né? Eu sou a vida.
Isso quer dizer, se você me buscar, você vai adquirir vida. Vida eterna, como diz lá como eu falei, o poço de Jacó com a mulher samaritana. Vida abundante, vida eterna. E é o que acontece no plano das nossas reencarnações. Os nossos processos de esquecimento do passado são verdadeiras mortes. Mortes do nosso passado, do nosso eu integral, da nossa capacidade de nos relermos durante todas as nossas existências. Os orientais, eles têm um termo interessante para isso, é samsara. Você está preso às rodas das reencarnações, está preso no mesmo movimento de repetição excessiva, das mesmas situações, das mesmas dificuldades. E a necessidade de ampliação e compreensão, de autoiluminação, de fazer a caridade e o bem, aprender o amor para sair dessa roda de reencarnatória. Para ter a capacidade de reler todas as suas vidas passadas e se transformar num ser íntegro, integral, caminhando de forma plena diante da vida. E aí eu ressurjo das cinzas, né? Como uma grande fênix. E aí o Evangelho traz algumas comparações. Vamos ver lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Isso em Romanos 6,23. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera morte, né? Concupiscência, as minhas dificuldades interiores, né? O meu ser que ainda é inquieto, querendo os prazeres materiais, concebe, dá luz ao erro. Surge no campo da vida, no campo material. O erro sendo consumido gera morte. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Processo de iluminação pessoal, a necessidade de acordar, né? Sair do estado de morto para o estado de vivo, que é a mensagem do Cristo nesse eu sou, né? Lucas 15,32. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Parábola do filho pródigo, um processo de saída da casa do pai, em que na minha descida espiritual eu morro, mas na minha volta ao plano espiritual, ao plano maior, junto à divindade, junto ao Criador, sou recebido por ele num estado de vivência plena. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, como esse elemento que nos apresenta a vida verdadeira, nos apresenta uma vida a ser vivida, amando e ampliando os nossos laços. Não só nos processos nossos de egoísmo e orgulho que nós condicionamos nessa existência material, mas aí ampliarmos os nossos laços para uma composição maior de uma formação de uma família universal. Vamos para o último eu sou, no penúltimo, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Múltiplos caminhos. Muitas vezes escolhemos o equivocado. Gostamos de ficar à beira do caminho ou sair do caminho, né? O cego de Jericó já fez isso, ele ficava à beira do caminho mendigando. Ficava mendigando porque se achava necessitado, se auto-justificava, achando que era um pobre coitado à beira do mundo. Mas vendo Jesus e aprendendo uma conformação de lei de amor mais adequada à sua proposta espiritual, vai ao caminho e acaba seguindo o Cristo. É a proposta que Jesus tem para nós a respeito do caminho. E longo é esse caminho. O longo caminho das diversas reencarnações, através de erros, de acertos, em que eu vou me transformando na classificação espírita, de um espírito imperfeito para um espírito puro. Uma longa caminhada de bilênios, muitas vezes. E aí, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, nos mostra esse caminho, muitas vezes de ampliação do livre-arbítrio, de composição nova, né? O livre-arbítrio se desenvolve nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias. Deus lhes diz, podeis todos aspirar à suprema felicidade quando houverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e desempenhado a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, pelo vosso adiantamento. Essa é a meta. Alcançá-la-eis seguindo as leis que gravei na vossa consciência. Em consequência do livre-arbítrio, uns tomam o caminho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo, que é o do mal. A nossa necessidade, a partir desse momento, na nossa construção, nessa existência física, de escolhermos caminhos produtivos para a nossa evolução espiritual.
Nós possuímos esse corpo físico para que nós possamos caminhar plenamente numa vida, aprendendo a espiritualizar o nosso ser. A nossa necessidade de fazer isso, né? Além desse caminho, nós temos a verdade. A vida nós já trabalhamos no versículo anterior. Que verdade é essa? Aí nós entendemos o processo das revelações. Primeira revelação, Moisés, lei de justiça, construir um piso de justiça para que os seres entendam que se eu fizer a outro eu também vou receber. Então a necessidade de conciliar isso, né? A partir desse piso de justiça, uma segunda revelação, lei de amor com Jesus, nos ensina que o Pai é amoroso e bom e nos dá oportunidades de trabalho, nos dá oportunidade de crescimento, de harmonização, mas espera de nós também que amemos o nosso irmão de caminhada evolutiva e aprendamos a perdoar. Né? Terceira revelação, verdade, né? Em que eu esqueço a mensagem de amor do Cristo e a necessidade de relembrar essa verdade. Agora num processo mais analítico, em que mostra para mim as leis da vida, as leis do universo de forma mais clara, mais segura. Reencarnação existe, imortalidade da alma existe, você vai viver depois da sua morte. Sobrevivência e comunicabilidade com os espíritos amigos que estão no plano espiritual existe. Possibilidade de recebermos recursos do plano maior através das comunicações espirituais, em termos de conhecimento, em termos de conforto, de aprendizado, mesmo de fluidos reconstrutivos na hora do trabalho do passe. Nossa interação com esse plano maior. E aí a verdade se amplia. E aí nós temos o Consolador, quando Emmanuel fala sobre a verdade. Nós, no nosso piso espiritual, adquirimos, de acordo com as nossas possibilidades, verdades cada vez maiores para nos irmos melhorando e seguindo esse caminho no campo da verdade. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. A verdade vem a mim no meu momento certo, na hora que eu tenho já condições de entender essa verdade e trabalhar essa verdade. Né? Então nós vamos pegar o último eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer, mostrando para nós uma interconexão de todo o universo. O Pai é o grande lavrador que oferta possibilidades e recursos para todos nós. Jesus, a videira verdadeira, e nós as varas, somos alimentadas a partir desse processo da seiva do Cristo, da mensagem crística que nos estimula a nos transformarmos. No Prolegômenos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tem a imagem da cepa da vinha, da videira, né? E fala que aquilo representa o trabalho do Criador. O trabalho do Criador que muitas vezes pega as uvas, nos macera no campo do amassar a uva para que saia a linfa, o vinho. É nosso processo de trabalho e transformação no nosso campo físico. Nós trabalhamos o mundo e o mundo faz em nós também um processo de trabalho, trabalhando a nossa evolução espiritual. Então, nossa necessidade de acordarmos para que estamos caminhando no mundo numa evolução espiritual. O corpo é um instrumento bendito que nós devemos cuidar, mas serve para nós para estarmos nessa existência de forma mais plena e integrada. Vamos gastar o corpo na nossa existência. Morte, envelhecimento, doença, sofrimento, todos nós vamos passar. Mas ter sempre como meta e objetivo de vida o trabalho de reorientação espiritual, de maturação espiritual. E aí o Emmanuel traz o processo das enxertias espirituais, que é o que o Cristo fez conosco, né? Está no livro Fonte Viva. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna.
A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. A nossa necessidade de receber essas revelações que a vida nos traz, tentando compreendê-las, tentando refleti-las e tentando nos transformar, aceitar a enxertia espiritual do aprendizado da lei do amor, ofertada pelo Cristo na sua passagem pelo planeta, pelos bons espíritos em todas as suas mensagens, em amigos fraternos que nos encontraram nesse plano mesmo de encarnados e nos orientaram para novos destinos. Não só gostar, achar bonita a mensagem, mas também nos engajarmos num processo de renovação. Engajarmos na nossa reforma interior, na nossa construção individual. É a nossa proposta, é a proposta do Cristo. Então todos esses versículos nos mostraram um Jesus Cristo, modelo e guia, a nos colocar objetivos muitas vezes ambiciosos para a nossa proposta evolutiva no planeta Terra. Não só estudarmos esses versículos observando o que o Cristo exige de nós nessa nossa caminhada, mas também já começar a fazer o processo da caminhada e da renovação. É a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Um abraço.